Quem de nós não tem problema aqui na Terra, não é? Todos nós haveremos de tê-los, porque eles serão em nossas vidas problemas, mas que nos causarão a oportunidade de desafios. Desafios estes que iremos vencer com resignação, com tolerância, com paciência. E é assim que eu convido a você, entre em contato conosco. É coisa simples, vá lá no seu computador, gostaria de saber tal coisa, estou passando por tal coisa, e nós, nos nossos próximos programas, teremos imenso prazer de falar com vocês sobre isso. Outro dia, na rua, uma pessoa me perguntou: Ari, o que é mediunidade? Eu ouço falar na televisão mediunidade, eu ouço dizer que as pessoas são médiums, eu às vezes vejo em postes aí no trânsito, coisas tipo assim, médium vidente, fulana de tal dá consultas, tarôs, cartas e assim por diante. Ouço também dizer que existem médiums de cura, que em determinadas casas de umbanda, espírita ou não espírita, tem médiuns de cura, que fazem trabalhos de cura, alguns cobram e assim por diante, não é? Então, muitas pessoas nos perguntam, talvez você mesmo já tenha se perguntado, afinal de contas, o que é mesmo que é médium? A gente ouve dizer com frequência o médium Francisco Cândido Xavier, o médium Chico Xavier. Mas o que é médium? O que é que significa isso? As pessoas me perguntam. Eu vou dizer para você. Em verdade, a palavra médium já está nos dando uma conotação de medianeiro, não é? Intermediário. Medianeiro do que, Ari? Dos dois planos de vida. O plano espiritual, o plano material. Sim, porque aqueles que estão do lado de lá da vida, como acreditamos nós, os espíritas, um dia já estiveram do lado de cá, encarnados, desencarnam, ou seja, deixam pelo estado da morte o seu corpo físico, mas continuam vivos. Sim, não desaparecem, nem voltam a um todo ser, e depois voltam a pingar na terra como gotas de luz, encarnando-se outra vez. Não. Para nós, os espíritas, o espírito é criado por Deus, simples e ignorante. Mas uma vez criado por Deus, é um ser imortal, que irá habitar várias oportunidades de renascimentos ou vários corpos. Então, quando nós estamos encarnados, estamos no sentido de alma. Quando nós estamos desencarnados, de espírito desencarnado. Existe, entre os dois planos de vida, pessoas com o que nós chamamos hoje, não é? Do sexto sentido. Sexto sentido. Nós sabemos que temos 5 sentidos naturais, não é? O de ver, ouvir, olfato, sentir, né? O tato, né? Nós sabemos que existem esses 5 sentidos, não é? Mas existe um sexto sentido, que é exatamente aquelas pessoas que são capazes de entrar em contato com o plano espiritual vivo, com aqueles seres desencarnados, mas que estão vivos. E que vêm até estas pessoas e dão a elas algumas orientações. E dizem para elas algumas coisas. Chico Xavier, por exemplo, nós sabemos disso, psicografou, ou seja, recebeu, através do ato de escrever, 420 livros. Afirmo, sem chances de erro, é o maior escritor que a Terra conheceu. Em toda a sua existência, nunca houve na Terra um ser que escrevesse tantos livros quanto o Francisco Cândido Xavier, numa única existência. E ele nos legou 420 livros. 420 livros estes pela psicografia, ou seja,
espírito desencarnado, aproximando-se dele Chico Xavier, ditava-lhe a obra que ele iria publicar. Temos exemplos de André Luiz. André Luiz nos deixou 16 obras importantíssimas, a mais importante de todas, o livro Nosso Lar. Em programa anterior falamos de Nosso Lar, o quanto é importante esse livro Nosso Lar. E Nosso Lar, hoje, com uma vendagem de 1,5 milhão de cópias. Olha quantas, não é? Chico Xavier era um médium, pois que ele entrava em sintonia com aqueles que vivem no plano espiritual, que ditavam-lhe, e ele então escrevia. Há muitas criaturas hoje que refutam, que dizem que a mediunidade não existe, que nada mais é do que uma exacerbação do inconsciente gravado naquele ser. Respeitamos, claro que respeitamos, mas temos provas hoje científicas do processo dos espíritos que já viveram na Terra, que reencarnaram, mostrando-nos de que é possível essa ação de ir e vir do plano espiritual, ou seja, desencarnarmos e encarnarmos. Nos diz Allan Kardec que a nossa verdadeira pátria não é essa que vivemos, não é esta material, e sim a espiritual. Bem, voltando então, esses indivíduos que têm os sextos sentidos são capazes de ver, de ouvir, de sentir, de ter manifestação em que eles psicografam, até no sentido de fonética, de falar, médiuns falantes. Estes médiuns dão a comunicação pensamento a pensamento. Imagine você que ao meu lado existisse um espírito desencarnado, mente dele com a minha mente, ambas interagindo. Ele me dá a comunicação, eu a recebo, e através do meu aparelho fônico eu digo o que é que ele quer dizer, o pensamento dele, a mensagem dele, a necessidade dele de nos dizer alguma coisa. Isso são médiuns. Médium não é um ser especial. Nos diz Allan Kardec, no livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns. Olha que interessante, pois que esta é uma faculdade natural, inerente ao ser humano. Todos nós nascemos com essa faculdade, mas ele nos esclarece que somente aqueles que são médiuns ostensivos, ou seja, aqueles médiuns que têm a possibilidade de entrar em contato com o plano extrafísico, com bastante força, com bastante frequência. Estes serão os médiuns ostensivos, aqueles que têm a condição de estarem em contato com este plano de vida espiritual. Serão eles os médiuns ostensivos. Mas Ari, eu tenho curiosidade de saber o que é isso e gostaria de saber de você, a gente pode um dia desenvolver a mediunidade? Pode, claro que pode. Porém, é necessário que se faça um estudo, é necessário que se compreenda o fenômeno, é necessário que saibamos da sensibilidade do candidato ao desenvolvimento da mediunidade. Existem muitas pessoas que adentram as casas espíritas e nos dizem: eu vejo, eu ouço, eu percebo, eu de repente entro em transe e começo a escrever, e quando eu paro de escrever, há 3, 4 páginas escritas de coisas que eu nem conheço. Então estas são pessoas já médiums, que já têm esse sexto sentido num grau de desenvolvimento, e agora, aprendendo, conhecendo, sabendo o que é este fenômeno, poderão, em desenvolvê-la, trabalhar com a sua mediunidade.
há um detalhe na doutrina espírita. Médium, dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade é um dom gratuito. Deus não nos cobra nada por ela. E Ele nos convida a praticarmos a mediunidade sem cobrar nada. Mas ali eu conheço médiuns que cobram, que fazem consultas, que dizem que o espírito de não sei o quem está dando e nos cobram consulta. Sim, é verdade. Na Inglaterra mesmo, para que você saiba, ali existem no jornal anúncios de médiuns oferecendo-se a dar visões mediúnicas, comunicações mediúnicas por um valor. Cobram, marcam o valor da sua receita. Então, são médiuns que cobram, mas na doutrina espírita, não. Na doutrina espírita isso não pode ser. A mediunidade na doutrina espírita é gratuita. A mediunidade de cura, a mediunidade da psicografia, a mediunidade da pictografia, ou seja, da pintura nos quadros. Ali, mas eu já vi gente que pinta quadro e que cobra depois. Falei, isso é verdade. Eu não posso negar que isso não é verdade, isso é verdade. Mas frente à doutrina espírita, isso tem que ser repensado, não é? Muitas pessoas desejam do nada desenvolver a mediunidade. Eu conheço pessoas que me disseram ali, eu fui a um trabalho mediúnico. Nossa, que coisa estranha que é aquilo. Eu digo, com certeza. Com certeza. Se você for a um ritual de qualquer religião que você não conheça, você poderá achar que aquilo foi uma coisa esquisita. Não é fato? Você deve ter um preparo. Eu lembro de uma história que se conta no movimento espírita e que nós vamos, ao meu sabor, passar para vocês. Conta-se que um jovem desses como nós, temos com muita vontade de conhecer a mediunidade, procurou uma casa espírita e ao encontrar essa casa espírita, ele perguntou se ele poderia conhecer o que era mediunidade. A casa espírita, a mim me parece, um pouco despreparada, permitiu que aquele jovem ficasse para os trabalhos mediúnicos, onde havia uma mesa em que sentavam-se aquelas pessoas médiums que davam comunicação às entidades que eram trazidas durante aquele trabalho à noite. Foi então convidado aquele jovem para sentar-se à mesa junto dos médiuns já preparados. E ele não estava entendendo nada. Afinal de contas, ele não tinha vontade de participar de uma reunião mediúnica. Ele só gostaria de saber o que era e já lhe bastava. Com o coração muito que acelerado, ele então foi colocado ali naquela mesa. Imagine, ele ficava preocupado. Todas as pessoas ficavam ali, de olhinhos fechados, concentrados, mão na cabeça, concentrados, e ele não. Ele, vez que outra, estava com o olho fechado, mas ele abria um, fechava, abria outro. Foi que, quando, como ele era o único que ficava de olho aberto, ele viu que pela janela adentrou-se uma enorme barata. Sabe aquelas baratas de verão, cascuda, quase preta, amarronzadas, daquela danada? Ela entrou e começou a voar no ar. E ele ali, temeroso daquele bicho, porque ele o achava nojento, ficava ali olhando aonde que a danada ia pousar. O trabalhador, o dirigente daquele trabalho mediúnico, começou a conversar com um outro médium que estava dando comunicação do espírito que aproximava-se dele, quando então aquela baratona adentrou-se através do colarinho daquele jovem iniciante e desceu pelas suas costas. E ele então começou a gritar: uma barata, uma barata. E o doutrinador, aquele esclarecedor, aproximando-se daquele jovem, pôs a mão nele e disse: calma, meu irmão, você não é mais uma barata. Talvez você pensasse que fosse uma barata, mas agora você já evoluiu, você não é uma barata. E o mocinho, coitadinho, não entendia nada que estava acontecendo e continuou gritando: uma barata, uma barata. E o moço insistia com ele: calma, meu filho, calma.
Meus irmãos, concentremos aqui porque o caso aqui é grave. Vamos ajudar esse espírito que se acha uma barata e vamos ajudá-lo. Quando o jovem, então, colocando a mão nas costas, pegou a barata e jogou em cima da mesa, saiu dali correndo e, com certeza, nunca mais voltou para uma casa espírita. Veja, ele queria, graça à parte, não é verdade? Que imaginemos que essa é uma situação muito engraçada. E se eu lhe disser que isso é verdade? E se eu lhe disser que isso aconteceu de verdade? Olha que coisa complicada, não é? Então, a mediunidade, ela precisa ser respeitada. Não é uma brincadeira. Ali eu conheço pessoas que ficam brincando com aquela coisa de pôr o dedo no copo. Várias pessoas colocam o dedo no copo, o copo anda para lá, anda para cá, e começa a separar letras, frases. Isso é perigoso? Olha, vamos pensar assim. Existem aqui na Terra encarnados todo tipo de pessoa, não existem? Pessoas bondosas, pessoas amáveis, pessoas carinhosas, mas também existem pessoas chulas, pessoas más, zombeteiras, brincalhonas. Não existe mesmo? Ah, claro que existe. Quando se desencarna, essas pessoas também continuam do mesmo jeito do outro lado da vida. E quando eles encontram essa prática de se colocar os dedos sobre os copos, eles vão fazer brincadeiras. Serão galhofeiros, utilizarão aquele grupo de jovens que estão fazendo uma brincadeira aparentemente infantil, mas que poderá ser muito complicada. Porque muitos destas entidades podem se afinizar com aquele grupo de jovens e não deixá-los, causando-lhes perturbações. E aí, meu filho, restará irem a uma casa espírita a fim de que num trabalho equilibrado, honesto, digno, aquele espírito possa ser esclarecido e ser convidado a se retirar daquele tipo de atividade. Então veja que a mediunidade é uma atitude de honestidade daquele que vai praticá-la. Sabemos, conhecemos médiuns que faliram no meio espírita, que muito arrogantes, tornaram-se achando super médiuns, médiuns de cura especialmente, médiuns de pintura, recebiam todo tipo de espírito que já havia encarnado na Terra, e esses espíritos diziam ser fulano, beltrano ou ciclano. Estes irmãos tiveram as suas mediunidades suspensas. Muitos deles tiveram situações trágicas em suas vidas. E olha, nós queremos dizer a você, mediunidade é uma coisa séria. Os filmes na televisão hoje, os filmes que encontramos hoje nos cinemas, trazem essa ação de médiuns, daqueles que entram em contato com o outro lado da vida. Alguns filmes de uma forma muito bem feita, outros muito chulos, outros muito esquisitos, outros muito estranhos. Nós assistimos Ghost, não é? Um filme lá de alguns anos atrás, mais de 10 eu imagino, mas nós assistimos, ali existia uma médium que não sabia que era um tal médium. Ela não tinha noção. Ela se fingia médium, cobrava consultas, até que o espírito de um jovem desencarnado, de uma forma violenta, houvera sido assassinado. Este, então, entra em contato com ela, para que ela avise a sua ex-noiva de uma ação negativa que o mandante do seu assassino havia tramado contra ela, contra ele. Lembra de Ghost? Ali mostrava-nos de uma forma simplista, um ser médium que podia entrar em contato com os dois planos de vida, o desencarnado e o encarnado. Isso é ser médium. E é importante que você entenda que essa é uma faculdade natural, como eu já disse antes. E por ser uma faculdade natural, ela é inerente ao ser humano, nós não devemos temê-la. A mediunidade não é uma coisa perigosa, não é uma coisa ruim. Nós precisamos é conhecê-la. Há um livro, eu ainda não tinha dito isso. Há um livro extremamente importante. Quero te afirmar que é o único tratado escrito na Terra sobre mediunidade.
da maneira como veio para nós, chamado Livro dos Médiuns. Livro este, eu não entendo por que não. Todas as criaturas deveriam compreendê-lo, lê-lo, não precisa estudar, lê-lo como um livro, a fim de que saibam essa parte científica da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto que está junto. Esse tríplice aspecto não se separa: filosófico, religioso e científico. E nesse Livro dos Médiuns, vamos compreender a ciência da mediunidade, a ciência da comunicabilidade dos seres encarnados e desencarnados, dos espíritos que estão na matéria, dos espíritos que estão fora da matéria. Neste livro, vamos aprender o que são obsessões, desde as mais simples até as mais enraizadas. Obsessões essas que internam em hospitais psiquiátricos milhares de criaturas que não são doentes mentais, mas são tratadas como tais. E que, se fizessem um tratamento de desobsessão, muitas delas estariam vivendo novamente normais. Então, quero dizer a você que as casas espíritas aqui de Jundiaí, a maioria delas, se não quase todas,